Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina, passando mais uma vez aqui para deixar uma mensagem diretamente do coração de Deus ao seu coração. Hoje, no dia 5 de março de 2021, sexta-feira. Amém, amados? A palavra que Deus colocou para repartir na noite de hoje está na carta de Paulo a Filemon. E eu quero fazer a leitura do versículo 8 de Filemon até o versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra, Senhor. E te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo possa nos inspirar, nos orientar, nos dirigir e nos usar, Senhor, para compartilhar com aqueles que nos ouvem tudo que o Senhor tem preparado para esse dia, para essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra, não é verdade? Eu particularmente amo essa carta, porque essa carta ela é considerada no Novo Testamento a carta do perdão. Ela fala sobre perdão, sobre reconciliação, e sabemos que esse é um dos temas principais da palavra de Deus e do Evangelho. E eu gostaria nessa noite de colocar um título, de colocar um tema a essa mensagem que eu quero trazer ao seu coração. E o tema que eu quero colocar nessa mensagem é Gerando Filhos para Deus. Gerando Filhos para Deus. Porque essa carta, ela está falando de um filho espiritual que Paulo gerou durante o seu período de prisão. Durante o tempo que Paulo ficou preso na prisão em Roma, ele gerou nas suas cadeias, nas suas prisões, ele gerou um filho espiritual chamado Onésimo, que no passado havia sido escravo de Filemon. E Paulo aqui ele escreve essa carta de própria autoria, e ele, acompanhado do irmão Timóteo, que também era seu discípulo, ao amado Filemon, que era um cooperador de Paulo. Paulo de punho escreve essa carta, e o intuito de Paulo era que Filemon pudesse perdoar a Onésimo, este que foi gerado como filho espiritual de Paulo durante suas prisões, a fim de que Filemon, que outrora foi patrão, foi senhor, pudesse receber ele novamente. E Paulo aqui vai dizer que se existe algum tipo de pendência, algum tipo de dívida financeira, que ele mesmo estaria disposto a pagar.
Então nós sabemos, amados, que é da vontade de Deus, como Jesus Cristo disse em João 6,39, que a vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que foram entregues a Jesus, nenhum deles se percam, mas que todos sejam ressuscitados no último dia. A vontade do Pai é que nenhuma alma se perca, nenhuma vida se perca. Se nós sabemos que a vontade do Pai é salvar todas as almas, é salvar todas as vidas, nós podemos e devemos colaborar com o Senhor como cooperadores do Evangelho de Cristo, fazendo a nossa parte. E através dessa passagem, nós vamos ver o exemplo de Paulo, o seu exemplo, mesmo numa prisão, gerando filhos para Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 9,37 que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, gerar filhos para Deus. Paulo, ele fazia tudo que fazia por causa do Evangelho, para ser também um participante do Evangelho. Paulo dizia, que ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não anunciar as boas novas, ai de mim se eu não fazer novos discípulos, se eu não formar novos filhos para Deus, porque para isso eu fui chamado. E é bom lembrar que não foi apenas Paulo que foi chamado para pregar o Evangelho, não foi apenas Paulo que foi chamado para fazer discípulos. Todos nós fomos chamados por Deus para fazer discípulos. É bom lembrar as últimas palavras de Jesus Cristo antes de subir aos céus, em Mateus 28, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus é que nós possamos gerar filhos, fazer discípulos de todas as nações para Ele. E aqui, escrevendo a Filemão, nós vamos aprender aqui muitos ensinamentos através desses versículos da carta de Paulo ao Filemão. O primeiro versículo que eu fiz a leitura, o versículo 8, Paulo começa dizendo: pelo que ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do Senhor, sendo que sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Amados, a primeira lição que nós aprendemos nessa carta de Filemão sobre o exemplo de liderança de Paulo. Paulo, com a autoridade que ele tinha, embora sendo um apóstolo, embora sendo alguém com muita autoridade, alguém que formou e fundou várias igrejas, que ganhou muitas almas para Cristo, ele tinha toda a autoridade. Por Filemão ser um servo dele, um cooperador dele, ele tinha autoridade para dar uma ordem a Filemão, de mandar em Filemão, mas ele escolhe não usar a autoridade que ele tinha. Ele vai dizer: eu prefiro pedir em nome do amor. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que um bom líder, mesmo ele tendo autoridade para mandar, ele deve usar esse vocabulário de Paulo, ele deve pedir. E aqui nós aprendemos a primeira lição sobre o que é verdadeiramente exercitar o amor na liderança. Exercitar o amor na liderança é, ao invés de mandar ou ordenar, nós devemos sempre pedir. Pedir em nome do amor. É o que Paulo faz aqui. Olha, mesmo que eu tenha autoridade para te mandar, eu todavia prefiro solicitar, eu prefiro pedir em nome do amor. Então, amados, vocês que vão ouvir essa mensagem, aqueles que já ocupam uma função de liderança, você que é um gerente de uma empresa, você que é um dono de um estabelecimento comercial, você que exerce função de autoridade, que possamos aprender com Paulo. Ao invés de usarmos a autoridade muitas vezes para mandar, para dar ordens, precisamos aprender a pedir. Na sequência, Paulo vai dizer: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amados, que tremendo esse exemplo de Paulo. Paulo, numa prisão, numa cadeia, num cárcere,
que normalmente é um lugar fechado, um lugar escuro, um lugar de solidão, um lugar de poucos recursos, um lugar de inércia, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Não é um lugar comum, não é um lugar de liberdade, não é um lugar de conforto, não é um lugar de facilidades. É exatamente neste lugar que ele gera Onésimo, ele gera um filho espiritual na prisão. Quantas vezes nós que somos cristãos damos tantas desculpas, usamos de tantos argumentos para não ganhar almas para Jesus, para não pregar o Evangelho, para não fazer novos discípulos para Jesus. Achamos tantos argumentos, tantas desculpas. E Paulo aqui numa cadeia, numa prisão, num lugar escuro, num lugar fechado, num lugar solitário, num lugar de sofrimento, de dor, ali mesmo ele tinha todos os motivos para chorar, ele tinha todos os motivos para entrar em depressão, ele tinha todos os motivos para até mesmo xingar a Deus, se revoltar, mas ele não usa de nenhum argumento, ele aproveita a situação para gerar um filho ali mesmo naquela prisão. Que exemplo que Paulo nos dá? É nessa situação que Paulo gera Onésimo. Ele não deixou que a questão da prisão se tornasse um obstáculo que impedisse ele de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, ele transformou aquele ambiente num ambiente propício para a propagação do Evangelho, para a disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele continua dizendo que outrora Onésimo era inútil a Filemon. Mas agora, como ele havia se convertido na prisão, como agora ele tinha entregado a sua vida a Cristo, como agora havia havido uma transformação, um processo de mudança, agora ele havia se tornado uma pessoa útil. Aqui nós aprendemos mais uma lição, amados, que nós precisamos acreditar nas pessoas. Mesmo que o passado delas tenha sido um passado negro, mesmo que o passado das pessoas que nós nos relacionamos possa ser um passado relacionado a tráfico de drogas, prostituição, seja lá qual for o tipo de problema, pessoas que tenham dado muito trabalho, pessoas que tenham dado um péssimo testemunho, pessoas que tenham feito coisas ruins, nós precisamos acreditar no ser humano. Há esperança. É possível a transformação de qualquer pessoa, porque o nosso Deus é um Deus que transforma qualquer pessoa, que transforma qualquer coisa. Ele consegue fazer de um vaso sujo, um vaso quebrado, um vaso destruído. Deus consegue fazer deste vaso um vaso de honra, útil para o seu reino. Paulo acreditou no escravo, Paulo acreditou em Onésimo, ele acreditou que ele podia ser transformado e agora restaurado, agora transformado pelo Senhor Jesus. Paulo vai dizer a Filemon que ele no passado não era útil, mas agora ele se tornou útil. Assim como o seu cooperador Filemon. Aqui nesse versículo nós aprendemos mais uma lição, amados. Para Deus não há impossíveis. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode transformar qualquer pessoa num vaso de honra para a glória de Deus. Então, assim como Paulo acreditou em Onésimo e agora ele está recomendando Onésimo a Filemon, que nós também possamos acreditar nas pessoas, independente do passado delas, independente até mesmo da situação atual. O nosso evangelho, amados, é um evangelho poderoso. O evangelho de Jesus, é o evangelho que pode transformar um mendigo no milionário, pode transformar um traficante numa pessoa, pode transformar uma adúltera numa mulher restaurada. Que nós possamos crer nesse evangelho. Aleluia. Mando-te de volta a ti, ele que é o meu coração. Será que eu e você conseguimos considerar alguém que no passado pisou na bola, cometeu erros, fracassou, falhou? Será que nós podemos dizer que essa pessoa é o meu coração, é o nosso coração? É assim que Paulo via Onésimo. O meu coração. Aqui nós aprendemos mais uma lição tremenda com Paulo, amados. Nós precisamos amar as vidas. Sem amor não dá.
precisamos ser cheios de amor, cheios de compaixão, assim como Jesus Cristo, que era cheio de compaixão, que não era capaz de despedir a multidão sem antes suprir as suas necessidades. Jesus era cheio de compaixão, ele se movia de compaixão. E eu creio que essa mesma compaixão ardia no coração de Paulo, porque ele vai dizer acerca de um escravo, acerca de alguém que no passado havia trazido prejuízos para a vida de Filemão. Ele vai dizer, ele que é o meu coração. Eu estou te enviando, Filemão, de volta, Onésimo, ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Aleluia. Aqui nós aprendemos mais uma lição, amados. O trabalho de Deus, a obra do Senhor, ela é uma obra feita por pessoas voluntárias. Pessoas que se oferecem de forma voluntária. Assim como Jesus Cristo, de forma voluntária, se ofereceu ao Pai para morrer na cruz, no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Nós não precisamos esperar, amados, que ninguém nos mande fazer o que precisa ser feito. Nós não precisamos esperar que algum pregador, algum pastor, alguém nos incentive a pregar o Evangelho, a lançar sementes, a realizar a obra do Reino de Deus. Nós todos deveríamos, de forma voluntária, se oferecer para ser um pregador do Evangelho, para ser um embaixador do Reino de Deus. Paulo não fazia nada sem o consentimento do seu discípulo Filemão, para que houvesse reciprocidade. Aleluia. Bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo aqui, ele pede a Filemão que receba Onésimo. Ele que no passado tinha sido escravo de Filemão. Paulo pede que Filemão pudesse receber Onésimo como estivesse recebendo o próprio Paulo. Amados, para Deus não há distinção de raça, de cor, de classe social. Todos devem ser tratados igualmente. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai em nenhum momento se preocupou em lembrar do dia que ele havia partido, ou de perguntar a ele quais foram os erros que ele cometeu durante a trajetória. O pai se preocupou apenas numa única coisa: de abraçar o filho, de beijar o filho, de colocar um anel no seu dedo, restaurar a sua autoridade, restaurar a sua fé, restaurar a sua confiança, abraçá-lo, beijá-lo e no mais preparar um banquete, matar um bezerro cevado. Este é o amor do nosso Deus, o mesmo amor que estava no coração de Paulo. Paulo pede a Filemão, olha, recebe Onésimo como estivesse recebendo a mim mesmo. Esquece o passado dele. Se tiver alguma despesa, alguma coisa que ele fez, lança na minha conta. Se ele te fez algum dano, se ele te deve alguma coisa, Paulo vai dizer aqui, olha, coloca na minha conta. Amados, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha um discípulo que ele era envolvido com o tráfico de drogas. E um dia eu entrei lá dentro da casa do traficante. Eu sabia que o meu discípulo estava lá e eu entrei dentro da casa do traficante. E eu olhei bem no olho do traficante e eu disse para ele, se essa pessoa, meu discípulo, está te devendo algum valor, me fala qual que é o valor agora, que eu faço questão de pagar a conta dele. E só que tem uma coisa, a partir de hoje, tu nunca mais vai perturbar o meu discípulo, tu nunca mais vai perturbar essa pessoa, porque essa pessoa pertence ao Senhor Jesus Cristo e eu te ordeno, larga essa pessoa, deixa ela de lado, porque ela agora não tem mais nada contigo, a dívida está paga.
Eu nunca vou me esquecer desse dia. E aquilo que eu fiz naquela noite, pagando a dívida do meu discípulo que devia uma dívida para o traficante, foi a mesma coisa, amados, que Jesus fez por nós. Nós somos pecadores, nós tínhamos uma dívida para com Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram. Nós merecíamos a cruz e Jesus tomou o nosso lugar e Ele pagou a dívida, Ele pagou o preço. Tetelestai, está consumado. Jesus pagou o preço. E porque Jesus pagou o preço, amados, hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Hoje eu e você temos direito à vida eterna. Tudo porque Jesus tomou o nosso lugar. Assim como Paulo aqui, ele toma o lugar de Onésimo. Ele intercede para o Onésimo, olha o seguinte, se ele ficou devendo alguma coisa para você, Filemão, lança na minha conta. Aleluia. Que exemplo, amados, nós vimos aqui na vida do apóstolo Paulo. Investir em alguém, amados, para Cristo, é estar disposto a pagar sua conta. É estar disposto a investir tempo para conversar, ligar, convidar para sair junto, estudar a Bíblia juntos, ter uma amizade verdadeira, se preocupar com a pessoa, ser hospitaleiro, orar por ela, motivá-la, apoiá-la, encorajá-la, se possível visitá-la e até mesmo se oferecer para ajudá-la. Estou pregando isso para você porque Deus tem falado muito comigo sobre voltar ao primeiro amor. E tudo isso que eu estou compartilhando com você na noite de hoje, você que me ouve, são práticas que eu vivi na minha vida com toda intensidade. E durante momentos da nossa vida, nós, diante das circunstâncias, diante dos desafios, dos contratempos que a vida nos oferece muitas vezes, nós acabamos esfriando. E todos esses princípios que nós aprendemos aqui com Paulo, nós acabamos não praticando como era no passado. E Deus tem me desafiado nestes dias, Deus tem me chamado a voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Tudo isso que eu estou compartilhando com você na noite de hoje, eu estou pregando para mim mesmo, porque tudo isso que eu estou pregando para você, a partir do momento que eu estou pregando, eu estou me pregando nessa palavra. Ou seja, a partir de hoje, eu estou me comprometendo com essa palavra, porque a partir de hoje eu sei que eu vou precisar me esforçar muito para viver essa palavra, porque pregar é muito fácil, irmãos, o difícil é viver. E tudo isso que eu estou compartilhando com você está se tornando um desafio para mim a partir dessa noite. E eu espero que seja para você também, em nome de Jesus. Sim, eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Amados, o verdadeiro discípulo de Cristo é obediente ao seu chamado e ele sempre faz mais do que lhe é pedido. Paulo, escrevendo aqui a Filemão, ele vai dizer, olha, eu confio na tua obediência e eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Será que Deus hoje pode confiar na nossa obediência? Será que os nossos líderes, os nossos mentores podem confiar na nossa obediência? Será que estamos dando motivo para que os nossos mentores confiem na nossa obediência? Será que quando nós recebemos uma função, uma tarefa, nós fazemos exatamente como foi nos confiado, nos pedido? Ou será que nós nos esforçamos para fazer muito mais? Paulo tinha certeza que Filemão tinha condições de fazer mais do que aquilo que ele estava pedindo. Amados, muitas vezes recebemos tarefas, recebemos uma missão para cumprir e às vezes deixamos a desejar. Às vezes fazemos como aquele servo inútil
que fez exatamente o que tinha que ser feito. Agora eu tenho certeza que assim como Paulo esperava de Filemão que ele pudesse fazer ainda mais do que lhe estava sendo pedido, eu tenho certeza que Deus espera de nós também. Nós podemos ir além, nós podemos fazer algo mais, nós podemos correr a milha extra, o quilômetro extra. Eu posso dar a túnica no lugar da capa, eu posso oferecer a minha outra face, eu posso, amados, correr uma milha a mais. Deus espera que nós possamos sempre fazer além daquilo que nos foi confiado. E é o que Paulo está crendo aqui que Filemão faria por Onésimo. Quantos ensinamentos, amados? Quantos esses ensinamentos nesses poucos versículos? Nós poderíamos aqui ficar falando uma noite toda sobre essa carta. A carta que é considerada a carta do perdão. No Antigo Testamento, Miqueias é a carta do perdão. E no Novo Testamento, Filemão é a carta do perdão. Porque o motivo da carta, Paulo está fazendo um pedido. Paulo está fazendo uma solicitação a Filemão que perdoe o seu antigo escravo Onésimo, que foi alcançado para Cristo nas prisões, juntamente com Paulo. Você que me ouve, eu te pergunto nessa noite, tem alguém que te feriu muito no passado? Tem alguém que te magoou muito? Tem alguém que te machucou? Tem alguém que te desprezou? Tem alguém que te rejeitou? Tem alguém que te abandonou? Tem alguém que feriu profundamente o teu coração e que muitas vezes você acredita que é incapaz de perdoar? Nessa noite Deus manda te dizer: tudo é possível ao que crê. Certa feita, quando Jesus ensinou aos discípulos sobre o perdão, sobre perdoar 70 vezes 7, teve um discípulo que disse a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E através dessa passagem nós aprendemos sobre um tipo de fé que pouco é ensinado, que é a fé para perdoar. Existem vários tipos de fé, amados. Fé para ofertar, fé para crer no impossível. Existe a fé natural, existe a fé sobrenatural. E eu queria encerrar essa mensagem na noite de hoje falando sobre a fé para perdoar. Você sabia que é preciso ter fé para perdoar? Porque muitas vezes, quando somos profundamente magoados, profundamente rejeitados, feridos, desprezados por alguém, Satanás consegue muitas vezes plantar no nosso coração uma semente dizendo que é impossível perdoar a quem muito nos feriu, a quem muito nos magoou. Mas eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para dizer para você que é possível. É possível, amados. É possível perdoar. É possível perdoar o mais torpe transgressor. Porque o nosso Deus é um Deus que derrama do seu amor no nosso coração. E quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações, com este amor, nós podemos agir como Jesus agiu. Nós podemos agir como Paulo agiu. Amados, perdoar não tem nada a ver com sentimento. Perdoar é uma decisão do coração. Assim como amar é um mandamento, perdoar também é um mandamento. Eu não preciso sentir vontade de perdoar. Eu simplesmente perdoo, porque é a vontade de Deus que eu perdoo sempre. Até o fim, até a volta de Jesus, eu terei que perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me feriu, aquele que me desprezou, aquele que me rejeitou. Jesus foi o maior exemplo de perdão. Nós temos alguém para copiar, nós temos alguém para imitar, nós temos Cristo, nós temos a Paulo. E nós temos nos dias de hoje também muitos líderes, homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado nessa nação, que têm sido exemplos de perdão para as nossas vidas. Que possamos olhar para esses homens que nos inspiram, que possamos olhar por exemplo de Paulo, que possamos olhar por exemplo de Jesus. E que você possa soltar, liberar, porque a palavra perdoar significa soltar, liberar. Que você possa na noite de hoje soltar, liberar aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que te feriu. Amados, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos e as últimas palavras dele
No Evangelho de João, capítulo 20, Jesus Cristo vai dizer, são palavras finais de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita, ele diz: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes, os pecados são-lhes perdoados, e aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retidos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 ao 23. Amados, quando nós não perdoamos no mundo espiritual, nós criamos uma amarra, criamos um laço, criamos um vínculo, impedindo a pessoa que te feriu de caminhar, de correr a carreira que também lhe está proposta. Ninguém consegue correr a carreira de Jesus, ninguém consegue caminhar a caminhada de Jesus com mágoa ou ódio no coração. Precisamos perdoar aquele que nos feriu. Perdoar é uma decisão. Nessa noite eu te dou uma sugestão. Se você que me ouve tem mágoa, foi ferido por alguém, machucado por alguém, vá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e diga, e fala em voz alta: Pai, em nome de Jesus, na noite de hoje eu libero perdão, eu solto, eu libero a pessoa que me feriu, a pessoa que magoou, a pessoa que machucou. Eu declaro que ela está liberta, eu declaro que ela está livre, eu declaro ela perdoada no nome de Jesus. E se for necessário, peça a Deus para que limpe teu coração, para que remova todo ódio, todo rancor, toda mágoa, toda amargura, todo ressentimento, toda raiva, toda dor, toda cólera, todo possível desejo de vingança. Que peça ao Senhor que limpe completamente o teu coração, como Davi ele declarava no Salmo: Senhor, lava-me como isopo, limpa-me e serei purificado de toda transgressão. Eu tenho certeza, amado, que você vai dormir mais leve, mais tranquilo, porque o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Mas com mágoa no coração, nós não conseguimos avançar. Quero deixar essa mensagem da parte de Deus ao seu coração na noite de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. Que essa palavra possa produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida, na sua casa, na sua família. Se essa palavra fez bem para você, eu peço, compartilha esse áudio, compartilha essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado e essa semente vai produzir mudanças e fazer o bem para muitas pessoas. Um beijo no seu coração, um excelente final de semana, que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo no teu coração, fica com Deus e não esqueça, compartilhe essa mensagem, faça o Evangelho chegar o mais longe possível. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.